Pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos usar esses conceitos que a gente viu para a gente resolver alguns problemas envolvendo, então, equilíbrio de corpos extensos. A gente vai começar com um apoio, que é como se fosse aquela gangorra que a gente está vendo ali, tá? Então a gente vai começar com um apoio. Ele pode estar localizado no centro, como ele pode estar deslocado um pouquinho para os lados, né? O que a gente tem que garantir? Que o momento de rotação e o somatório das forças resultantes seja igual a zero para manter em equilíbrio, certo? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o que a gente tem, pessoal? A gente tem um ponto de apoio de uma barra cuja massa, prestem atenção nisso, cuja massa não foi informada. Se a massa não foi informada, significa que ela não vai ser levada em consideração. Se a massa tivesse sido informada, pessoal, e ela vai ser normalmente uma barra homogênea, né, uma barra que tem uma distribuição de massa igual, a gente teria que observar que no centro da barra, a gente teria o centro de massa, e desse centro de massa, a força-peso atuando. Então, já que não tem a massa da barra, não está sendo levado em consideração, significa que nesse exemplo aqui, a massa é desprezível. Mas a gente vai ver que não é sempre assim. E nos exercícios que vocês fizeram da apostila, vocês devem ter notado que não era sempre assim, tá? Não é sempre dessa forma. Então, olha só, qual que é a ideia? É a gente descobrir qual o valor, pessoal, dessa força aqui, ó, a fim de manter esse sistema que a gente está vendo em equilíbrio. Olha que coisa linda essa letra, né, pessoal? Coisa linda. Então, o que a gente sabe? Que desse lado está sendo aplicada uma força de 20 newtons. Qual é a força que eu devo aplicar do outro lado para que essa barra fique em equilíbrio, para que ela não rotacione? A gente consegue, batendo o olho, notar que aqui onde a gente está fazendo a força de 20, a gente tem uma distância de 30 centímetros até o ponto de apoio. Concordo? 30 centímetros até aqui. Então, se eu tenho 30 centímetros e estou aplicando 20 newtons, onde eu estou aumentando o tamanho da alavanca, eu vou fazer mais ou menos força. A ideia é sempre que quando a gente aumenta o tamanho da alavanca, é que a força diminua. Então, se para 30 eu estava fazendo 20, se eu dobrar o tamanho da alavanca para 60, a força vai cair pela metade. Muito bem, pessoal, muito bem. Então, se aqui eu estou fazendo 20, aqui eu vou fazer 10. Nossa, muito legal, pessoal. Vou fazer 10. Tá, mas como é que a gente chega nisso? Tá, pessoal? O que a gente sabe? Deixa eu botar aqui embaixo a caixinha. O que a gente sabe? Que momento de força, né? Para a gente saber que essa barra está paradinha, a soma de todos os momentos de força, de todos os torques, tem que dar 0. Como é que a gente calcula o torque? É massa. Desculpe, o momento de torque vai ser M, nada a ver com massa. M igual a força vezes distância. Vezes distância. É isso que a gente vai ter. Então, para cada uma dessas forças, que aqui nesse caso são só duas, eu tenho que calcular o momento de força. A soma desses dois momentos tem que dar quanto? 0. Então, por isso que a gente tem aqui, ó. Deixa eu pegar um marcadorzinho vermelho, coisa linda. Então, olha só, o momento de força de todas elas somadas tem que dar 0. Então, vamos pegar a primeira. A primeira é a força F que a gente quer descobrir. Então, vai ser força vezes a distância. Distância de 60 centímetros, só que a gente vai transformar para metro, então vai ser 0,6 metros. A pergunta que eu faço para vocês é, essa força é positiva ou negativa? Como é que a gente sabe? Lembrando do que a gente aprendeu lá naquela aula sobre momento de força. Que quando a alavanca se movimentar no sentido anti-horário, a gente vai ter, então, um momento positivo, torque positivo. Se a alavanca girar no sentido horário, torque negativo. Anti-horário positivo, horário negativo. Tá bom? Então, por isso que aqui, ó, essa força ela é positiva. Então, vai ser a força F vezes 0,6, que é a distância. Menos, por que menos? Porque essa força que vale 20, ela faz a barra girar no sentido horário. Tá bom? Se ela faz a barra girar no sentido horário, ela é negativa. Vezes a distância até o ponto de apoio, que a gente sabe então que é 0,3 metros, 30 centímetros, 0,3 metros. Fazendo as contas ali, a gente chega à resposta de 10 newtons. Ou seja,
Para manter essa barra em equilíbrio, é preciso fazer 20, então, newtons de um lado, já que a gente está fazendo 20 newtons de um lado, e eu preciso compensar fazendo 10 newtons lá na outra extremidade. Tá, professor, mas se eu tenho 20 de um lado e 10 do outro, ela vai ficar em equilíbrio? Vai, porque as distâncias são diferentes em relação ao ponto de apoio. Quanto mais distância a gente tiver do ponto de apoio, menor é a força que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu apagar aqui o meu quadro. Fechar aqui, a gente vai para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, pessoal, agora, a gente vai começar a usar o quê? 2 pontos de apoio. Sempre que isso acontecer, a gente tiver 2 pontos de apoio e o enunciado do problema, prestem bastante atenção nisso, e o enunciado do problema não nos disser onde é o ponto de rotação, nós iremos escolher. E nós vamos combinar agora entre nós aqui, que o nosso ponto de apoio, ele vai estar sempre aqui, ó. Sempre bem na esquerda, sempre no ponto de apoio bem da esquerda, tá? Então, se a gente tiver 2 apoios, aquele que estiver localizado bem à esquerda é o que a gente vai adotar. Só, mas se eu usasse o outro, daria certo? Igual. Só que a fim de a gente ter um padrão no desenvolvimento, né? A gente ter desenvolvimentos parecidos, a gente vai manter, então, esse ponto de rotação mais à esquerda, tá? Só, mas eu sou contra as regras e eu quero fazer no outro ponto de apoio. Segue em frente. Boa sorte. Tá? Vai dar certo também. Olha só, aqui nesse caso, pessoal, a massa da barra está sendo levada em consideração. Se ela está sendo levada em consideração, significa o seguinte, significa que a gente vai ter quem aqui? Quem? Força, peso atuando no centro da barra. Do centro de massa, força, peso. Por quê? Porque a massa é importante agora. O que a gente vai ter aqui do objeto? A força, peso do objeto. Note que em cada um dos pontos de apoio agora, a gente vai ter o quê? Força de contato. Qual que é a força de contato? Normal. Muito bem. Força normal. Então, eu vou ter normal de B e normal de A. Certo? O que é o nosso objetivo aqui? Garantir equilíbrio. Para garantir equilíbrio, o somatório dos torques tem que ser 0 e o somatório das forças que atuam nessa barra, 0. Vamos apagar o quadro e vamos então para o próximo exercício. Oh, Deus! Olha só. O que a gente tem aqui, pessoal? Um sarrafo com peso de 16 newtons apoiado em 2 blocos A e B. Quais são os valores das forças que os apoios exercem sobre a barra? Tá? Muito importante a gente ler o enunciado. Ok? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, olha só, pessoal. Retomando aqui. A gente vai... Vou pegar uma canetinha aqui para nos ajudar, tá? Então, olha só. Quais são os valores das forças que os apoios exercem sobre a barra? Então, ele quer saber justamente essas forças aqui, F1 e F2, certo? Nós vamos definir o nosso ponto de rotação aqui, ó. Bem aqui onde há esse contato aqui. Olha que coisa mais linda. Bem no ponto A, tá? Ali é o nosso ponto de rotação. Então, olha só. O que nós precisamos fazer? Calcular o somatório dos momentos de força de cada uma das forças. Quais são essas forças? F1, força-peso e F2, certo? São essas 3 forças que a gente vai ter. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, F1. F1 está atuando para cima. Está fazendo a barra girar onde? No sentido... Qual sentido? Está girando para cima, no sentido nenhum, pessoal. Como o F1 está atuando exatamente sobre o nosso ponto de apoio, ele não vai ocasionar nenhum tipo de torque. É a mesma coisa que quando a gente tem a maçaneta aqui da porta, ó, e aonde a gente tem a maçaneta aqui, a gente fizer força na maçaneta, ela vai abrir? Não. Se eu fizer força aqui, ó, na maçaneta, ela não abre, mas se eu fizer força aqui, ela vai abrir. Então, nesse caso ali, a força F1 vale 0. Nessa situação aqui, ela vale 0. Tá? Ok? Eu até coloquei aqui para vocês entenderem, ó, que a força F1 vezes a distância, que na verdade
não há distância, a distância é zero até o ponto de apoio, ela está sobre o ponto de apoio, então a distância é zero, vai ficar zero, tá? Força-peso, em relação ao ponto de apoio A, a força-peso vai fazer ela girar no sentido horário. Se ela girar no sentido horário, que é para cá, ó, então vai ser negativo. Então, menos a força-peso, vezes a distância da força-peso até o ponto de rotação, 25 centímetros ou 0,25 metros. Negativo. Tá? A força-peso a gente já tem, que vale 16, está aqui no enunciado do problema, com peso de 16 newtons, já foi calculado para nós, não deram a massa, já deram peso. F2 vezes 0,4. F2 a gente quer descobrir. Tá? F2 vezes 0,4, por que 0,4? Porque a distância de F2 até o ponto de rotação é de 40 centímetros ou 0,4 metros. Notem, pessoal, que normalmente o pessoal erra no seguinte, o pessoal usa 15, porque acha que é a distância da força até o centro da barra, na verdade até o ponto de rotação, sempre, tá? Então ficou 0,4. Como o F1 zerou aqui, a gente vai ter, então, menos 0,25 vezes 16, ou seja, 1/4. 1/4 de 16 dá 4. Mais 0,4 vezes F2, tá? A gente vai ter que isolar F2, então esse 4 aqui que estava negativo vai passar positivo, e o 0,4 que está aqui passa dividindo, ficou 10 newtons. Bom, sei que F2 vale 10. O que a gente pode fazer? A gente pode usar essa expressão aqui agora. O somatório das forças é igual a zero, tá? Uma coisa importante, pessoal, sempre que uma força aponta para cima, no caso das forças, elas são positivas. Se ela aponta para baixo, ela é negativa. Aqui, F2 é positivo também. Concorda? Tá? Então, olha só. F1 aponta para cima, positivo. Força-peso aponta para baixo, por isso que ela está negativa aqui. Mais F2, que aponta para cima, é positivo. Isso tem que ser igual a zero. O somatório das forças é igual a zero. F1 a gente não tem. Força-peso, ela é 16, então ficou menos 16, mais a força F2 que a gente acabou de calcular valendo 10. Então, substituindo aqui, né, trocando na verdade, passando para o outro lado, 16 vai ficar positivo, menos 16 vai ficar positivo, 16 menos 10 que vai ficar negativo, né, então vai ficar 6 newtons. Então, F2 vai valer 10 e F6 vai valer 6 newtons. Tá? Então, prestem atenção nesses aspectos ali. Se a barra tem massa ou não, deve ser levado em consideração, e a partir disso ela vai ter um peso sendo exercido sobre o centro dela. Se a barra tem massa, ela também vai ter os pontos de contato, e tendo esses pontos de contato, eles vão exercer normal, força de contato, ok? E assim a gente vai determinar nosso ponto de rotação mais à esquerda, sempre no ponto mais à esquerda, no ponto de apoio mais à esquerda. Observar o sentido de rotação da barra para determinar os sinais. Normalmente a gente começa lá pelo cálculo da soma, o somatório dos torques tem que dar zero, que é o momento de força, tem que dar zero, para a barra não rotacionar, e depois, se for necessário, o somatório das forças vai ter que dar igual a zero também, tá? Para a barra não transladar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve, até a próxima aula. Até mais, pessoal.